Olá, eu sou a Izzy e você está no meu canal, seja bem-vindo! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Kingdom e este vídeo terá duas partes, sendo que na segunda eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Acho que pode ser chamado dessa forma. De qualquer forma, vamos começar do início. Kingdom Legendary War, um programa da Mnet. Para quem não conhece, é um reality show onde 6 grupos de K-pop, boy groups, vale ressaltar, já existiu o Queendom, onde iam girl groups, enfim, voltando, boy groups. Eles participam deste reality e passam por determinadas etapas se apresentando e no final eles ganham um reality show. Acho que era isso, né? Sinceramente, eu caguei pro prêmio, porque eu achei tão bosta quando eles falaram que eu não guardei, não. Eu acho que é um reality show e mais alguma coisinha que eu não lembro mais o que é. O prêmio é bem bunda. Antes do Kingdom, existiu o Road to Kingdom, onde grupos menores do que os que estão participando aqui tiveram a chance de ter uma vaga neste programa. Eu vou falar mais sobre esse grupo mais pra frente. Ai, gente, Doguinho, você assiste? É mesmo? Ai, o que você acha? Pra quem você torce? Ah, é mesmo? Nossa, a apresentação dele foi muito boa, né? Ah, eu concordo. Enfim, né? Esse é o momento que fica tudo preto e branco. Ignorem o cachorro. Ele é muito fã do Kingdom, sabe? E de mim, pelo visto, porque ele sempre late quando eu vou gravar. Já que eu estava aqui conversando com meu amigo Doguinho, você deve estar se perguntando, talvez, e você? Você tem uma torcida? Ai, eu não tenho. Por incrível que pareça, eu sou totalmente imparcial. E olha, eu precisei evoluir muito para chegar nisso. Por exemplo, no Road, eu confesso que eu não era tão imparcial assim. Porque tinha o Pentagon e quem já é lobo velho deste canal, na verdade não precisa nem ser lobo velho, né? Porque recentemente eu postei um vídeo falando que eu fui no show do Pentagon, que a gente tem um laço especial, então... Pois é, meio que eu tava torcendo pra eles. Chorei quando eles não conseguiram? Não, mas chorei um pouco depois. Eu ainda não me conformo com isso. Tipo, na hora que eles não passaram, eu fiquei de boa, mas depois que eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, eles não passaram. Aí me bateu a tristeza. E, enfim, depois dessa frustração com o Pentagon, nada contra os outros grupos, tá? Só pra deixar claro, porque o Pentagon realmente era especial pra mim, e é ainda, né? Eu consegui transcender e falei, não vou torcer para ninguém neste programa. E realmente eu consegui. E ser imparcial realmente te ajuda a enxergar muitas coisas que eu vou citar na parte 2 desse vídeo. Bom, caso você não tenha visto, quem são os famigerados grupos que estão neste programa? Seguinte, vamos lá. Já peço perdão pela pronúncia de qualquer forma, né? Vai que eu erro, é bem provável, porque, né? Vamos lá, nós temos ATEEZ, The Boys, BTOB, SF9, iKON e Stray Kids. Eu espero que eu não tenha esquecido de ninguém, porque eu não estou lendo isso da minha memória, tá? Se eu tiver esquecido, eu vou ter colocado o nome dele aí. Eu espero que eu não tenha esquecido, meu Deus, perdão. Ok, você falou que eles têm que competir entre si... E eles têm que cumprir algumas etapas. Exatamente. Basicamente, o Kingdom é constituído por 4 etapas. Na verdade, são 6. Por que 6? Você vai entender logo. Vamos começar, então, com a etapa 0. Pois é, tem a etapa 0. Que é uma intro, onde eles fizeram uma curta apresentação que é mais como se fosse um Olá, eu sou fulano. Temos, então, a etapa 1, onde eles performaram uma música que eles consideram global, ou então uma música que eles gostariam de apresentar para o mundo. A terceira etapa é dividida em 2 partes. Pois é. Onde a primeira parte constituía deles formarem trios, e cada trio, que no caso eram 2, eu sei que isso pode soar confuso, mas presta atenção, 2 trios competiam entre si. E a categoria pela qual esses trios competiam eram canto, rap e dança. Ok. Depois disso, cada um voltava pro seu grupo e eles voltavam a competir individualmente, digamos assim. E nessa segunda parte, eles podiam fazer o que eles quisessem, entre muitas aspas. Então, por exemplo, tiveram collabs. Eles eram livres, entre muitas aspas. E a quarta e última etapa, que no momento que eu estou gravando este vídeo e no momento que ele está indo ao ar, creio eu, essa etapa ainda não aconteceu, que é a etapa final, que é a quarta etapa, como eu já disse, eu acho, onde basicamente eles soltaram uma música nova, que é uma música original, e eles vão performá-la nessa etapa final, que vai ser uma live. Eu quase falei live ao vivo.
bom, caso vocês queiram saber, sim, eu tenho minhas músicas favoritas. Eu vou citar apenas duas, que são meu primeiro e segundo lugar. Minha música favorita foi a do SF9 e em segundo veio a do Stray Kids. E é apenas nesse momento que eu vou compartilhar minha opinião. Enfim, eu estou ansiosa, confesso, pra ver como vão ser esses famigerados stages. Quero muito saber. Inclusive, comenta aí embaixo quais são suas músicas favoritas dessa final, ou então suas performances, apresentações. Pode comentar tudo aí. Ok, eu preciso fazer uma pequena ressalva ao melhor episódio que tivemos nesse programa, que foi basicamente onde eles não competiram e eles fizeram uma gincana do Gugu. Do Faustão, a gincana do apresentador brasileiro que você quiser, ok? Foi muito gostoso, tipo, a vibe do episódio era outra. Nem parecia que era o Kingdom, não parecia que eles estavam tentando se matar por um reality show. É modo de dizer, tá? Ninguém tenta se matar, eles são uns amorzinhos. Eu quero dizer que não parecia que eles estavam competindo, tá? Eu acho que tem que explicar porque eu tenho medo de causar confusão, enfim, né? Era muito bom ver eles interagindo como equipe e eles praticando coisas. E, meu Deus, o salto a cavalo lá, que, gente, foi incrível! Quando eu percebi, eu tava completamente presa. Queria ver quem é que ia ganhar. Enfim, foi um episódio maravilhoso. Inclusive, eu recomendo este episódio particular. Infelizmente, eu não sei qual é o número dele. Eu acho que é o número 6. Que incrível, você não precisa assistir o reality pra assistir ele. Tipo, você só vai ver, tipo, diversos idols se divertindo e sendo muito fofos. E, por exemplo, escolhendo quem é o mais bonito entre eles. É muito legal mesmo, gente. Ai... Queria eu que todos os episódios fossem assim, talvez. Enfim. Depois que eu saí deste devaneio maravilhoso que foi este episódio. Bom, eu estou gravando este vídeo pouco antes da final. E talvez você queira saber quem eu acho que vai ganhar, já que eu não estou torcendo pra ninguém. Certo. Bom, eu acho que qualquer fã internacional deve ter um palpite. E talvez seja o mesmo palpite que seria Stray Kids. Isso é, falando dos fãs internacionais. Agora, os fãs asiáticos, digamos assim, eu já não sei bem o que esperar vindo deles. Então, quem sabe não tenhamos uma zebra, digamos assim. Eu não espero isso. Eu realmente chutaria e espero, sendo honesta, que o Stray Kids ganhe. Mas vai que, né? Vai que. Não sei se eu vou gravar outro vídeo falando da final ou não. Na verdade, eu não tenho certeza. Mas enfim, caso eu não grave, você pode comentar aí embaixo se eu acertei ou não. Nossa, eu sou muito vidente. Agora que eu falei as coisas mais fúteis do reality, é o momento de entrarmos na parte 2. E é a análise que eu gostaria de fazer com vocês. Se você assistiu este programa, você provavelmente notou determinadas posturas em alguns grupos. E são sobre essas posturas que eu quero mencionar aqui. Para começar, eu preciso classificar a maneira com que esse grupo levou o programa. Acho que é uma boa forma de classificar. Nós tivemos um lado que levou o programa com leveza e tivemos um outro que levou esse programa de uma forma mais intensa, podemos dizer assim. Lembrando que não tô falando de esforço, tô falando de atitudes, ok? Todo mundo se esforçou. Ok, deixei isso claro. E pra começar isso, eu preciso dizer que pra mim, o ATEEZ e o SF9, eles não se enquadram em nenhuma dessas classificações, porque pra mim eles fizeram um jogo que não foi extremo, entre muitas aspas. Você sentia que eles queriam vencer, mas ao mesmo tempo não era um peso tão grande pra eles. Como assim? Você vai entender quando eu começar a falar dos extremos, entre muitas aspas. Eu vou deixar que você adivinhe qual dos grupos pertence a qual lado. Acho que isso vai ser interessante. Pois bem, temos 2 grupos de cada lado. Lembrando que o SF9 e o ATEEZ estão, entre aspas, fora. De um lado nós temos BTOB e iKON, e do outro nós temos The Boyz e Stray Kids. Será que você começou a entender o que eu quero dizer? Não entendeu? Então continua comigo. E se você entendeu, continua comigo mesmo assim. Vamos começar falando do BTOB. É um grupo mais velho, não é mesmo? Eu acho engraçado que, tipo, eles são tratados como se eles tivessem, tipo, 70 anos. Não, querido, eles estão, tipo, nem na casa dos 30. Calma lá! Enfim, o BTOB é um grupo mais experiente. E eu não tenho certeza se é por isso. Porém, você pode reparar que eles aparentavam sempre levar essa competição com leveza,
com um bom humor. Sempre faziam piadas, independentemente da situação, se era pro primeiro lugar, se era o último, se era o meio. Você sempre vê eles fazendo piadinhas. E, na verdade, algumas frases deles até eram um pouquinho baixo astral, tipo, não esperava tanto, você fica tipo, querido. Mas, enfim, eu acho que era uma forma de se proteger e evitar decepções. Um exemplo claro dessa postura do B2B que eu quero ressaltar foi quando eles estavam escolhendo que música que eles iam apresentar, enquanto eles comiam pizza e comemoravam seu desempenho anterior. Tipo, era uma vibe tão leve, tão gostosa, parecia realmente uma festa, uma comemoração. Era gostoso de assistir. Imagina se eu estivesse lá comendo aquela pizza. Ai, queria. Enfim. Em resumo, o B2B queria ganhar, como todos ali, mas eu sinto que eles não faziam disso uma obrigação. E é isso que é o diferencial deles. Pois é, né? Enquanto alguns comiam pizza, outros estavam em uma reunião com a sua empresa, que estava dizendo basicamente que não esperava nada menos do que o topo para você. Você pode escutar isso e pensar, meu Deus, que pressão. Pois é, pressão. Você que assistiu o programa deve saber de quem eu estou falando. Pois é, Stray Kids, o outro lado da moeda. O Stray Kids é de uma empresa grande, vulgo JYP, uma das Big Three. O Stray Kids vem crescendo a cada ano, desde que ele debutou, obviamente. Mas em 2020 eu sinto que ele teve um crescimento um pouquinho maior, assim. Então, juntamos uma onda de crescimento com uma empresa grande. O que isso gera? Expectativas! Bim, 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 bim! E também gera pressão. Pois é, voltamos à palavrinha pressão. Pressão era uma coisa que você via muito no Stray Kids, sempre que você via eles decidindo alguma coisa, ou treinando, ou o que quer que seja. Não que os outros não sentissem pressão, mas neles você via que era um negócio assim, um pouco intenso. Isso, e sem falar sua própria competitividade, que talvez, muito provavelmente, foi gerada pela própria pressão que todo mundo colocou em cima deles, a empresa, os fãs. Tipo, a gente tem que ganhar, não pode ser nada menos do que isso. Um exemplo claro do que eu estou falando. No último episódio que saiu do Kingdom, que no caso é o episódio 9, o Stray Kids, spoiler, tá? O Stray Kids ficou com a posição de número 2, porém as suas expressões eram tão desgostosas que parecia que era o último lugar. Porém, enquanto o segundo lugar não estava feliz, um dos quintos... Como assim? É porque teve empate na posição de quinto lugar. Pois é. Um dos quintos, ele estava com um sorriso no rosto. Ele estava feliz por estar ali? Não estava, mas ao mesmo tempo você sabe que, no fundo, não é o seu ranking que importa. Ah, você já deve imaginar de quem eu tô falando, né? iKON, assim como o Stray Kids, também veio de uma empresa grande, vulgo ID. Porém, suas posturas são completamente diferentes. Diversas vezes você escuta o iKON dizendo ao longo do programa, ao longo dos episódios, que o mais importante é se divertir. E eles mantiveram esse pensamento até o final do programa. E isso deu uma repercutida aqui fora. E talvez também tenha repercutido em suas apresentações, mas eu não estou aqui para falar sobre isso. Apesar dos vários tombos que eles receberam, depois eles subiram, depois caíram e assim foi, eles jamais perderam a sua essência. E sabemos que a essência é importante. A essência é quem você é. Porém, o que aconteceria se você sentisse que isso não é o suficiente? The Voice foi o vencedor do Road to Kingdom, o programa que eu mencionei lá no começo do vídeo. E neste programa, eles começaram a ganhar muita notoriedade, começaram a ganhar mais fãs e pessoas impressionadas por suas esplêndidas apresentações que eram bem difíceis cá entre nós. Essa história é um tanto quanto similar ao Stray Kids. Quando você tem pessoas olhando pra você, o que você também ganha em consequência? Pressão, peso, tudo junto.
em diversos momentos, The Boyz deixou bem claro suas inseguranças. Eu me lembro muito bem deles falando coisas como: como faremos uma apresentação melhor que a anterior? A gente tem que voar? Em diversos momentos eles falavam assim. Algumas vezes até que era não tão leve pra não ficar pesado, mas você sabia que eles realmente tinham medo por trás dessa piada, entre muitas aspas. E claro, tirando toda essa pressão, ainda temos mais uma coisa: o seu desejo de conseguir o primeiro lugar. Isso era latente, tão latente quanto o Stray Kids, por exemplo. O fato deles não conseguirem isso nitidamente fazia mal pra eles. Mas fazia mal pra todos. Sim, só que pra eles talvez fosse um pouco extremo. Por que extremo? Basicamente pensa assim: quando você ganha tudo, Road to Kingdom, quem assistiu sabe, mas de repente você começa a não ganhar mais? Como você se sente? É um misto de emoções, não é mesmo? Então, é sobre isso que eu falo. Por isso eu digo que talvez o The Boyz seja o mais preso nas redes chamadas de Kingdom, ou Mnet. Mnet, que tem uma fama incrível com seus realities, não é mesmo? Por exemplo, ela nunca manipulou nenhum reality show, não é? Produz. É claro que ela quis dar uma fervida no Kingdom. Enfim, não estou aqui para falar da intenção da Mnet, mas sim que, aos poucos, os grupos começaram a colocar a sua mãozinha para fora da rede e demonstravam certa rebeldia. O quê? Como assim? Vou citar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo é o mais óbvio: iKON. Definitivamente o grupo mais rebelde, entre aspas, do Kingdom. Por exemplo, por causa da sua empresa, que tem uma tretinha assim com a Mnet, né? Enfim, né? Detalhes. iKON, exemplos do que o iKON fez que a Mnet provavelmente não gostou. Palavrões nas suas músicas. Por exemplo, a collab deles com a Lisa do Blackpink, cheia de palavrões. Tenho certeza que a Mnet adorou. Ela nem proíbe palavrões. Infelizmente, não é mesmo? Ela não pôde censurar isso. Como ela fez, por exemplo, com a faca do SF9. Aquilo foi tão ridículo, cá entre nós também. Enfim. E por falar em iKON e SF9, a Unity que eles fizeram juntos com o The Boyz também mandaram uma certa indiretinha pra dona Mnet sobre o rei. Então, farpas. Mais exemplos. Vamos lá. B2B Stray Kids quebrando regras, entre muitas aspas. Pois bem, eu ouvi dizer que você não poderia falar pros seus adversários que música você ia fazer, nem como seria seu stage, nem nada parecido. Porém, quando B2B Stray Kids fizeram uma dupla, eles abriram tudo um pro outro e não ligaram pra essa regra, e eu achei pouco. ATEEZ jogando fora a coroa na sua apresentação. Eu preciso explicar mais? Não, né? O stage é bem explicativo. Poderia aqui falar uma menção ao SF9 dançando de forma extremamente provocadora? Poderia, né? Não sei se a Mnet gostou disso não, então fica no ar. Então, por último, temos o The Boyz, que, como eu falei, pra mim era o grupo mais preso neste reality, entendendo finalmente que o que importa é não ter arrependimentos nos seus stages, tipo, ter dado o seu melhor e agradar os seus fãs, quem gosta de você, é isso que importa. E eu achei tão lindo quando eles começaram a falar sobre isso, sabe? Eu achei muito bonito, eu falei, finalmente eles estão saindo dessa rede, meu Deus, que eles estão presos desde o ano passado. Eu achei, sinceramente, muito bom, muito bonito, e chupa a Mnet. Conclusão: não tem certo e errado, você pode lidar com uma competição da maneira que você achar mais adequada. Porém, eu fico me perguntando, você acredita que, por exemplo, os dois grupos que tinham muita ambição em ganhar se divertiram tanto quanto os outros dois que não tinham tamanha obrigação com o primeiro lugar? É pra você pensar. E também fica de lição pra nós não colocarmos tanta pressão nos nossos idols, porque isso definitivamente não faz bem. Você já analisou o tanto de pressão que você coloca no seu idol favorito? Pense nisso. Este foi o vídeo. Quero concluir falando que todos são vencedores, independentemente de quem for anunciado naquele palco. Todos são vencedores porque fizeram o seu melhor e
definitivamente ultrapassaram seus limites e nos proporcionaram incríveis apresentações. E é isso que importa. Eu estou dando parabéns antecipadamente para o vencedor. Talvez seja aquele que eu disse, talvez não seja. Não sei. O importante é que todos ali merecem. Uau! Terminei com uma mensagem de paz depois de um momento tão reflexível. Tá vendo? Eu também sou capaz de fazer esse tipo de coisa. Enfim, este vídeo aqui aparentemente ficou enorme. O bruto ficou, ao menos. Então eu agradeço você que me escutou até aqui. E comenta aí embaixo tudo que você acha desse programa. Você vai assistir a final? Pra quem você tá torcendo? Comenta aí. Muito obrigada e tchau, tchau!